Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aos nossos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Que tenhamos uma tarde de aprendizado, de estudos, que vai nos ajudar. E vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. Bom, o nosso palestrante não chegou, mas ele deve estar vindo por aí. É o Gilmar Machado. Ele vai falar do Livro dos Espíritos, da questão 189 a 196, capítulo 4, Pluralidade das Existências, o subitem Transmigração Progressiva. Quem está na sustentação é o nosso amigo Gabriel. Ele vai nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, do item 4 a 6. O tema é estranha moral, o subitem é abandonar seu pai e a sua mulher e seus filhos. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, eu estudo todos os dias da semana, exceto sábado e quarta-feira, que é reunião pública, e vários horários. Então, quem quiser, é só entrar no site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação dos estudos e das palestras públicas. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino. Nossa obra social acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Nós atendemos mais de 300 famílias. As mães chegam com seus filhos, tomam o café da manhã, vão para as salas de estudar, cada um na sua faixa etária, de acordo com a faixa etária, e almoçam e retornam aos seus lares. Nós também temos outros tipos de assistência, como assistência dentária, odontológica, temos curso de artesanato, temos reforço escolar. E essas mães também, elas recebem cestas básicas também. Então, nós pedimos sempre, quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, toda ajuda que chegar será bem-vinda. Quem puder nos ajudar também no nosso bazar, com roupas, calçados, bolsas, cintos, bijuterias, enfim, tudo aquilo que tiver em bom estado, que puder ser comercializado, traz para a gente, que a gente aproveita bem. Nós vendemos no bazar e a obra o dinheiro, a renda é revertida para a obra social, né? Então, estará nos ajudando. Eu vou ler aqui o item 4, para a gente fazer a nossa prece. Então, estranha moral, capítulo 23. Item 4. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. E o item 5, ele fala assim também. Então disse a Pedro, quanto a nós,
vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo, muito mais e no século que vier, a vida eterna. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Vamos agora, então, pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesse instante, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Envolva todos nós que aqui estamos, envolva aqueles que estão nos assistindo dos seus lares. Ajuda-nos, Senhor, que possamos aprender e esse aprendizado possa servir para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa todos nós que aqui estamos nesta tarde de hoje, que possamos fazer um bom proveito desta tarde. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a questão que vamos estudar no Livro dos Espíritos é a questão 189, transmigração progressiva. A questão 189 fala assim: desde o princípio de sua formação, o espírito goza de suas faculdades? E respondem os espíritos: não, pois o espírito, como homem, também tem sua infância, em sua origem. Os espíritos apenas têm uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco é que a inteligência se desenvolve. Obrigada. Eu não vi você chegando. Tá com a... Vamos passar a palavra ao nosso Michel Creme, que ele vai nos trazer o estudo para nós. Pegar de surpresa é difícil. Bem, amigas e amigos do SEAP, boa tarde, muita paz, muita alegria. Sempre que nos encontramos numa casa de Jesus, em especial quando estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, isto é, com os seus postulados. É um momento sempre muito especial. Eu estava me lembrando aqui que Paulo falava para os romanos que tudo na Epístola aos Romanos, que sempre tudo aquilo que foi escrito no passado, no Velho Testamento, sempre para nós é motivo de aprendizado. E em 1972, os pesquisadores e arqueólogos lá em Jerusalém acharam a famosa escada que dava acesso ao templo para Jerusalém. Era uma escada importante. Só foi descoberta por volta de 1970, como falei. Ela era aquela escada que dava acesso ao templo, tinha duas portas, eram conhecidas como as portas de Uda. Uda foi uma das poucas mulheres que foram profetas naquela época, foram umas 5 ou 6. E
A arquitetura dessa escada era totalmente diferenciada, porque era uma escada simétrica. Tem degraus curtos e degraus longos. O que hoje seria impensável, né? Você fazer uma construção com uma escada simétrica, até não teria nem possibilidade de registro, enfim. Mas aquilo foi feito com uma intencionalidade, para que as pessoas, quando entrassem ao templo, que era a casa de Deus, entrassem com a cabeça voltada para baixo, numa demonstração de apreço, numa demonstração de homenagem quase àquele ambiente, que é um ambiente de Deus. Então é o mesmo sentimento que devemos guardar, sempre que entrarmos nessa casa, façamos uma oração, esperando estar sempre no nosso melhor momento aqui, apresentarmos o nosso melhor momento, o nosso melhor eu, para que possamos corresponder às impressões e às orientações que emanam do mais alto para esta casa. Antes de entrarmos no estudo da tarde de hoje, que é do Livro dos Espíritos, que nos fala justamente da pluralidade das vidas, isto é, da reencarnação, queria registrar que amanhã estamos completando 160 anos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, depois de publicar o Evangelho, aliás, o Livro dos Espíritos, em 1857, ele pensou em realizar algumas viagens para responder às dúvidas que surgiam, evidentemente, daquela doutrina que ele estava trazendo, que ele estava codificando, embora sempre devemos sempre mencionar e registrar que a forma do Livro dos Espíritos é sempre muito oportuna, através de perguntas, o que nos facilita bastante. Se fosse em texto, realmente seria um estudo muito mais difícil. Mas em 1860 ele resolve fazer essas viagens, claro, também para o objetivo de divulgar mais. Ele ainda iria publicar o importante livro dos Médiuns, em 1861. E ele resolveu, então, fazer essa viagem. Iniciar esse ciclo, na verdade, um ciclo de viagens. Mas o grande objetivo dele era, em contato com diferentes pessoas, se aperceber ou avaliar se a mensagem que ele estava transmitindo, que ele era instrumento, as pessoas estariam captando. Não adianta você escrever algo muito bom que só você entenda. Não vai ter efetividade. Allan Kardec era um educador. Então ele queria saber das pessoas se a mensagem espírita, como estava sendo codificada, era inteligível para todos. E assim ele fez em 1860, 1861. Na terceira, em 1862, uma viagem de quase 6 semanas, quase 50 reuniões que ele fez, ele ficou muito gratificado, porque ele se apercebeu que o Espiritismo seria uma verdade com uma força imparável, invencível. E isso trouxe muita alegria para ele, tanto que ele acabou escrevendo um opúsculo, adoro esse opúsculo, é um livro pequenininho, né? Sobre essa viagem espírita em 1862. E lhe trouxe confiança, então, e forças para poder escrever o que ele já vinha idealizando desde a publicação do Evangelho, do Livro dos Espíritos, em 1857. Porque lá no Livro dos Espíritos, ele fez a pergunta muito clara para os espíritos, que se Jesus, porque lá na lei, na parte da terceira parte, ao tratar da lei da duração,
os espíritos falaram que Jesus era o nosso modelo, nosso guia. As leis morais ou divinas estão na nossa consciência, mas Jesus era o nosso modelo que ensinou e praticou, porque também só ensinar também não vale muito. Muitos ensinam, mas não praticam. E aí Kardec, entendendo que Jesus, segundo a palavra dos Espíritos, trouxera as verdadeiras leis divinas, Kardec então perguntou de forma bem clara: então, qual é a vantagem, qual é a contribuição do ensino dos Espíritos? O que nós estamos fazendo aqui? Se as leis divinas ou naturais já tinham sido trazidas por Jesus. E os Espíritos responderam que Jesus trouxera aquelas verdades na dimensão adequada para o entendimento espiritual da época, e ainda hoje o é. Muitos não conseguem nem entender, ter essa compreensão. Por essa razão, Jesus falara muito através de parábolas, de símbolos, e que o ensino dos Espíritos iria, evidentemente, tornar inteligível o Evangelho para todo mundo. E aquilo ficou, evidentemente, na mente de Kardec. E animado, então, com os resultados e a resposta e o entendimento das pessoas com relação ao Livro dos Espíritos, ele começa a escrever, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. E como essas informações nós podemos obtê-las no livro Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, depois da sua desencarnação, ele até se afastou de todos para poder escrever essa obra. Ele foi para Saint Andrés, que é uma comuna lá na França, e ficou sozinho. Eu acho que só até a sua esposa ficara também em Paris. Ela sabia o que ele estava fazendo, mas ninguém mais sabia. Nem o seu editor sabia o que ele estava fazendo lá. E ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Evidentemente com orientação espiritual superior, e na minha visão muito com a ajuda de Santo Agostinho, até porque quando nós abrimos logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos deparamos com aquela mensagem bonita de Erasto, que Kardec colocou nesse capítulo, mencionando que Santo Agostinho é o maior divulgador da doutrina espírita. Mas ele estava a escrever, e aí ele mandou uma carta. Naquela época não tinha nem telefone. Mandou uma carta para os seus amigos da Sociedade Espírita Parisiense, para que eles indagassem aos espíritos qual seria a importância da obra que ele estava escrevendo. Foi até bom, porque os seus companheiros souberam até que ele estava escrevendo alguma coisa, que até o momento eles nem sabiam disso. E os espíritos responderam que ela teria uma importância bastante significativa, importante para a espiritualidade de cada um, mas também para os relacionamentos, para as sociedades. E assim, motivado por esse entendimento, por essa afirmação e orientação da espiritualidade, ele concluiu o Evangelho segundo o Espiritismo e o lançou em 15 de abril de 1864. Claro que ele não seguiu uma ordem cronológica do Evangelho. Sabemos que o Evangelho foi escrito com uma ordem, embora não seja uma biografia de Jesus, lá encontramos uma certa cronologia. Kardec procurou desenvolver uma metodologia para esse livro. Primeiro, nos primeiros 4 capítulos, ele procurou abordar os pilares da doutrina espírita, dentre eles os mundos habitados, meu reino não é desse mundo, a imortalidade da alma e também a reencarnação. Encontramos logo como base no Evangelho, e que logo no primeiro capítulo que a doutrina espírita seria a terceira revelação, dando uma caracterização bem cristã
para a doutrina espírita, o que difere muito de todas as outras religiões espiritualistas que têm sua origem lá no Oriente, ou mesmo, como por exemplo a Rosa Cruz, que é até mais antiga que a doutrina espírita, que procurou compilar aí uma série de ensinamentos que vinha da antiguidade, muito do Oriente, evidentemente, mas não tem essa organização didática que a doutrina espírita tem, com certeza, e também não considera e não dá importância à mediunidade. Ora, a doutrina espírita foi trazida através da mediunidade, por essa razão, Allan Kardec, logo no seu segundo livro, nos trouxe aquele compêndio sobre a mediunidade, que é o livro dos médiuns. Numa das perguntas aos espíritos, Kardec também recebeu a seguinte resposta, porque ele arguía aos espíritos: o que se torna um espírito evoluído? Aí os espíritos responderam: um espírito bem-aventurado. Então, ele lá do capítulo 5 ao 9, ele nos falou sobre as bem-aventuranças. Claro que aí do 10 ao 17, mais ou menos, eu ainda estou mais ou menos alinhado com a minha memória, 10 ao 17, ele procurou justamente trazer as lições para que as criaturas se tornem bem-aventuradas. Mas recordando-se do que mencionara o Espírito lá na Sociedade de Paris, como eu comentei, da importância para a sociedade, para a relação, ele colocou nos capítulos de 18 a 26 orientações justamente que são mais ligadas à sociedade como um todo. As nações, se pudéssemos extrapolar até as nações, se utilizasse aquelas orientações. E finalizou com a ligação, a necessidade da ligação com a divindade, falando sobre a prece, no penúltimo capítulo, pedi e obtereis, e, por fim, as preces espíritas. Porque realmente a oração é fundamental. Então Kardec apresentou ali preces para todos os momentos da vida, né? Quando a criatura nasce, se ele pudesse ter mais espaço para escrever, senão o livro ficaria muito grande, era prece para tudo. Orar incessantemente, ensinava o apóstolo Paulo. E assim ele finalizou esse livro, que evidentemente trouxe uma reação muito grande, muito grande. Uma coisa é você falar de uma doutrina nova, uma codificação do livro dos espíritos, não sabe nem o que é espírito. Ele deu um título até bem intrigante, né? Escrito por uma pessoa que tinha um pseudônimo, Allan Kardec. A outra é você falar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí as reações são muito maiores, né? Tanto que nesse próprio livro que eu mencionei, o Obras Póstumas, Kardec fez até uma pergunta que mostra um pouco isso. Porque em 1863 foi lançado um livro por um teólogo católico muito importante na época. Ele era até um arqueólogo, uma criatura muito culta, escreveu uns 7 ou 8 livros, e ele escreveu sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus, simples assim, mas é um livro, claro que não tem o conteúdo da doutrina espírita, mas se vocês pegarem o livro Obras Póstumas, os espíritos vão mencionar, porque Kardec lhes indagou qual a importância desse livro que está sendo lançado agora com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai ser o desbravador, ele vai tentar desbravar um pouco os caminhos para o Evangelho segundo o Espiritismo. E só para mostrar como isso realmente foi fato, foi uma pessoa de muito destaque. Seus livros foram traduzidos em várias línguas. Esse é a vida de Jesus, então, em várias línguas.
E Napoleão III, que era o imperador francês à época, Allan Kardec, ele resolveu agraciá-lo, dando-lhe a cátedra de hebraico, porque ele falava línguas antigas, grego, hebraico, na escola de França. Só que naquela época, para você assumir, tinha toda uma reverência, era indicação do próprio Napoleão, e ele, no seu discurso de abertura, afirmou o seguinte, né, que Jesus era o homem mais inigualável que já estivera na Terra. Assim foi o discurso dele, fez o discurso, no dia seguinte ele recebeu a carta que ele estava demitido, porque ele falou que Jesus era um homem. E qual era o entendimento religioso? Aliás, continua sendo da maioria da humanidade que Jesus é Deus, né? Então vejam as reações só por essa situação de um teólogo que era católico, era uma criatura de muito impacto, porque era um intelectual. Ele viveu algum tempo na Palestina, ele tinha uma ligação com sua irmã, eles ficaram lá, né, tentando fazer expedições arqueológicas, mas acabou sendo demitido. Ele nem sentou, nem esquentou a cadeira, só porque afirmou que Jesus era um homem. E, evidentemente, numa desses pontos basilares, lembrando que aquilo que os espíritos responderam a Kardec, Jesus trouxe todas as leis divinas, só que ele trouxe de uma maneira simbólica, de uma maneira metafórica, através de parábolas. Lembramos que Jesus também nos falou sobre a reencarnação, que Kardec fez um estudo bastante importante aqui no Livro dos Espíritos. É interessante que, se nós dermos uma visão no próprio Velho Testamento, ele traz quase um clamor de reencarnação, porque vários foram os profetas que afirmavam que Elias, que foi um profeta que viveu 800 anos antes de Jesus, seria o quê? O precursor do Messias que viria. Então, se vocês pegarem o Velho Testamento, abra a Bíblia, Velho Testamento, se encaminhem logo para a última página, Malaquias. O Velho Testamento se encerra assim: eis que vos enviarei Elias antes do dia do Senhor. Aí duraram quase 400 anos e esse espírito de Elias vem, mergulha na matéria, na personalidade de João Batista. Sabemos do encontro de Jesus com Nicodemos, onde ele trouxe para nós o entendimento da reencarnação. Claro, se você não tem esse conhecimento, você vai interpretar aquela passagem de outra maneira. Mas, interpretando como Kardec o faz, Kardec nos trouxe a chave para nós entendermos todas essas lições. É como se fosse um portal, nós vamos nos aperceber, né, que ali Jesus estava falando justamente de reencarnação. Para você chegar a Deus, não tem como, você deve nascer de novo. Aí complementaria, né, porque aquilo que nasce da água é água, que nasce do Espírito é Espírito. Lembrando que nós não somos apenas corpo, não somos apenas matéria. Nós temos um princípio espiritual, mas vivemos, enquanto aqui encarnados, com um princípio material. E o princípio material ele simbolizou como o nascer da água. E isso já foi provado. A própria ciência, é um grande cientista no século XX, o nome dele, se não me engano, foi Stanley Miller. Ele fez uma experiência no seu laboratório. Ele colocou
mandou fazer um grande recipiente metálico com uma janela de quartzo para ele ver o que acontecia. Ele colocou os gases que existiam na Terra há milhões de anos atrás, colocou também vapor superaquecido e ainda botou lá uns terminais com os eletrodos para assim, onde ele jogava, inseria eletricidade naquele ambiente, simbolizando os raios. Aquele vapor superaquecido, ele foi esfriando, evidentemente, se condensou como se fosse uma água morna. E esse Stanley Miller chegou no laboratório um dia, isso por volta de 1960 e poucos. Chegou, olhou, não viu nada, a água estava normal. No segundo, no terceiro, quando ele olhou, a água estava alaranjada. E aí ele foi ver o que eram as estruturas celulares orgânicas simples. E isso propiciou um desenvolvimento muito grande de experiências que foram realizadas. Chegaram-se a estruturas celulares orgânicas complexas. Mas o grande problema dos cientistas é que você tem a estrutura orgânica, mas você não tem a vida. Aí eles tinham que ler o Evangelho. É necessário nascer da água e do Espírito. Tanto que muitos cientistas advogam, né, que essa vida teria vindo de fora. Aqui você teria o princípio material, então essa vida teria vindo aí de algum alienígena, enfim, teria vindo de fora. É um entendimento, até porque eles não conseguiram dar a vida. E ainda Jesus falava para Nicodemos, aquilo que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito, lembrando que nós temos uma hereditariedade de nossos pais, mas nós temos uma hereditariedade espiritual. E aí se processa a lei divina diretamente, porque o nosso corpo material tem todo um sistema genético que é um tal de liga e desliga naquelas moléculas do DNA, né, em espiral, né, são como se fossem dois laços, né, duas linhas, né, e aquilo é tudo um liga, desliga, liga, desliga. Mas quem é que liga e desliga isso? É o acaso? É como se tivesse um interruptor? Porque conforme você liga e desliga, você vai ter um problema de saúde. Então a doutrina nos orienta que é o próprio perispírito, vibracionalmente, que faz esse liga e desliga, trazendo aí a justiça divina de uma forma bastante natural. É aquela nossa hereditariedade espiritual. Lembrando ainda que nós temos um esquecimento relativo, que para nós é muito importante. Muitos até questionam, né? Porque até desencarnados, você faz um atendimento mediúnico, um desencarnado, que reclama de uma determinada situação, por que me aconteceu isso, aquela revolta com Deus, né? Por que eu fui assim, por que eu fui assado? E aí você faz a própria regressão ali no momento para ele até entender. E quando ele vê, o questionamento desaparece totalmente, né? Mas para quem está encarnado, é aquele negócio, mas como é que eu sofro e não sei nem por que eu estou sofrendo? É bom não saber. É bom não saber. Os espíritos sabem, né? Nós sofremos, sabemos que temos uma herança, mas que a justiça está se cumprindo, mas é bom nem saber. E também com relação às ligações de família, né? Imagina se você está na família e a família cria essa oportunidade de você resgatar relacionamentos que foram abusivos e problemáticos em reencarnações anteriores. Você tem a oportunidade de agregar. Mas se você se lembra, vai ser muito difícil. Uma vez eu fui numa palestra de um
sobre um livro, que é um livro muito bom, que era... eu fui Camille Desmoulins, de um repórter espírita. Agora não está me vindo aqui o nome dele, mas daqui a pouco eu consigo me recordar. Porque ele participava de umas experiências de regressão de memória do Dr. Hermínio Miranda, que também é um intelectual que foi muito importante, né? E ele estava lá, ele era assim, muito combativo, né, um repórter, né? E ele se deixou fazer a regressão e ele se viu então como Camille Desmoulins, que foi um poeta na época da Revolução Francesa. E ele acabou sendo guilhotinado. E, evidentemente, esse livro relata essas experiências porque ele foi falando em francês, foi dando detalhes que o Dr. Hermínio foi atrás com seus companheiros. Tiveram confirmações que só lá na França foi possível se constatar. Mas tem um fato curioso para vocês verem como é importante o esquecimento. O Camille Desmoulins, ele tinha uma noiva, que até quando ele foi para o cadafalso ser guilhotinado, ela cortou uma mecha de cabelo e deu para ele. E ele foi. Tempo passa, essa noiva está reencarnada como filha dele. E é interessante que sempre que ela cortava o cabelo, ela dava para ele uma mecha do seu cabelo. A menina, impressionante, né? Esse relato dele. Na palestra eu estou até falando porque ele mesmo tornou público, mas mostra como isso é importante, porque num primeiro momento isso trouxe uma certa perturbação àquela família, porque a esposa começou a ver a filha de uma maneira diferente. Então o esquecimento é fundamental, até você se conscientizar, né, de que os momentos são outros, né? Mas é quase como se tivesse uma situação assim bastante difícil. Ele passou por uma situação bem difícil. Esse livro é muito bonito, é bom para quem você quer dar para alguém que quer ter algum interesse assim na doutrina espírita, né, sobre essa questão de reencarnação, porque o Dr. Hermínio fez um livro muito baseado em fatos, em constatações, né? Então foi muito bom. Então vamos ver aqui o que Kardec perguntou depois desse introito, lembrando apenas que a época de Jesus, já que a doutrina espírita, como eu falei, se posiciona como terceira revelação, então ela se coloca como uma religião na consideração judaico-cristã, né? Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. A terceira, a doutrina espírita, é diferente, como eu falei, de algumas outras correntes espiritualistas que não seguem essa tradição. Elas ficam pegando, né, juntam o conhecimento, como eu falei, a Rosa Cruz, e formata lá o seu conjunto de pensamentos. Mas a doutrina se coloca assim, dessa maneira, como essa tradição. A época de Jesus, e Kardec faz essa abordagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existia um entendimento de reencarnação. Foi um período curtíssimo, de 200 anos pelos fariseus. Ressurreição para eles era nascer num corpo. Claro que era uma ideia muito primitiva, tanto que eles não tinham entendimento de provação, eles só tinham entendimento da expiação. Porque a pessoa boa nasceria num corpo bom. Isso é até reforçado
por um historiador judeu que foi Flávio Josefo. Ele nasceu no ano 37, mais ou menos, e veio a falecer por o final do século I. Ele escreveu alguns livros, fez menção a Jesus. E ele foi fariseu, então ele colocava que os fariseus tinham esse conhecimento. Por essa razão, Allan Kardec fez essa consideração no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas só que eles não tinham entendimento que a doutrina espírita nos traz. Nós somos agraciados com esse entendimento. Às vezes você está numa situação difícil, não por expiação, mas por provação. Então, quando Jesus viu um cego em Siloé, na piscina de Siloé, os seus discípulos perguntaram: quem errou para que esse homem nascesse assim? Vejam o erro, né? Latente naquele momento. Expiação é pagamento de erro, de dívidas contraídas pelos erros que fazemos. Tanto que havia um entendimento ainda muito enganado que os filhos pagariam pelos erros dos pais, o que é impagável a dívida, né? A nossa já é difícil. Imagina pagarmos também pela vida dos erros dos nossos pais. Mas eles perguntaram: quem errou? Eles viram cego. Se é cego, ali tem um espírito impuro, em expiação. Então a pessoa tinha até dois problemas, né? Ele tinha o problema físico e ainda tinha o preconceito. Você é um espírito impuro. Jesus falou: ninguém errou. Ele nasceu assim para que as obras de Deus nele se manifestem. A obra de Deus se manifestar dentro de nós é a provação, porque nós sabemos que para nós sermos considerados humildes, nós temos que provar que somos, não falar que somos, né? Porque falar que somos é fácil, não é? Então, à época de Jesus, se tinha esse entendimento, claro, um entendimento ainda bastante primário, e somente aí no século XIX, Allan Kardec nos fala sobre a pluralidade das existências. E hoje são algumas perguntas aqui sobre essa transmigração progressiva. Quando falamos em reencarnação, existe muita tradição que vem do Oriente, principalmente da Índia, mas entendemos até que eles fazem parte daqueles espíritos que vieram de Capela, e para eles é como se pudesse retrogradar. Eles saíram de um planeta, como está no processo semelhante que está acontecendo na Terra hoje. Vai haver uma separação. Muitos espíritos continuarão aqui, mas aqueles que estão criando obstáculos ao desenvolvimento do bem comum da humanidade têm que ser trasladados, fazer uma transmigração para um outro planeta. Claro que é um planeta primitivo ainda, como aqueles que vieram de Capela para cá. Então, imaginem, isso é uma reflexão minha, você é um espírito, sai, vem para cá e parece que que a lei permitia que houvesse um retrocesso. Tanto que eles acreditam lá que você possa reencarnar como um animal. Penso que é um pouco por aí. É reflexo justamente dessa questão que vem lá do passado. As tradições de reencarnação, a maioria delas são orientais. A doutrina espírita não trouxe nada de novo. Embora podemos até fazer um registro, né? Um dos discípulos de Jesus foi aquele Tomé, aquele que queria ver para crer, né? Queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, nos punhos, para ver se era mesmo Jesus. Ele teria ido, depois dessa passagem, ele teria ido para a Índia. Ele existe lá na Índia uma região onde existe até uma
igrejas de São Tomé, oriundas evidentemente dessa passagem. Isso aí podemos ler nos Atos de Tomé, que são livros apócrifos que as pessoas às vezes não dão. Apócrifo significa justamente isso, você tem dúvida da autenticidade. Mas é interessante que ele faz referência que quando Tomé lá chegou, existia um rei, eu não sei nem como é que eu estou me lembrando desse nome, né? Gundafar. Isso está lá no Evangelho de Tomé, no Atos de Tomé. E por volta aí do século XV, lá naquela região, descobriram uma moeda, justamente uma moeda cunhada em honra a esse marajá da região lá, que era Gundafar. Então, parece que essa coisa é mesmo verdadeira. E vocês imaginem, Tomé tinha recebido o Evangelho de Jesus, ouviu de reencarnação e chega naquele país com tradições tão antigas, mas tradições baseadas na reencarnação. Quer dizer, entendo que ali se desenvolveu uma comunidade cristã muito diferente. E ela se desenvolveu até a chegada dos portugueses. Porque quando os portugueses chegaram lá, por volta aí do ano 1600, começaram a ver aqueles livros, ficaram horrorizados com aquilo, queimaram tudo. Ficou só mesmo a referência à passagem de Tomé lá na Índia, né? Então, sobre essa transmigração progressiva, tem aqui algumas perguntas que nós poderíamos mencionar. A primeira, a nossa irmã já comentou aqui, que desde o princípio de sua formação goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Não, evidentemente, né? Nosso desenvolvimento é como se fosse o desenvolvimento de uma criança, similarmente, né? Agora eu queria, porque é de 189 a 196, até 196. Eu coloquei umas perguntas que são importantes para nós, e que Kardec fez, né? Por exemplo, ele faz a seguinte pergunta: pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, vamos supor que chegamos aqui, identificamos o que devemos fazer e vamos ter uma conduta perfeita, né? Então pode, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar um espírito puro, quer dizer, você dá um salto, sair da condição de um espírito ainda imperfeito como nós, e é a possibilidade de dar um salto desse, sem passar por outros degraus intermediários. E já aprendeu que não, é impossível, né? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, do mesmo modo, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pela convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida presente, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode, aí Kardec continuou, né? Pode o homem, ao menos, assegurar desde esta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Isso nós já aprendemos aqui toda hora, né? Nós somos
herdeiros das nossas próprias construções. Mas podemos começar a semear para as vindas que irão ter sequência. Então, o que vem do passado não tem como fugir dele. Pode ser muito atenuado, gente. Muito atenuado. Provas e expiações mais difíceis, conforme a sua atitude, elas podem ser diminuídas, porque o Deus é de justiça, mas acima de tudo de misericórdia. E se você olhar então para a vida futura, mais ainda, né? Sem dúvida, ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do seu caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo do que estava? E aí os espíritos responderam, como posição social, sim. Como espírito, não. Essa visão da reencarnação, de que não há um retrocesso, pela lei, reparem como Kardec, ele consegue fechar toda a sua estrutura da evolução da criatura. Existe a lei do progresso. Você não anda para trás, você pode estar estacionado, pode estar parado lá, está lento, pode estar esquecido, mas você não retrocede. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um celerado? Não. Então você tem um celerado. Na vida anterior ele foi um homem bom? Não. Não tem como. Não tem como. Você pode estar estacionado, mas você sempre avança. Essas visões que a doutrina traz sobre a reencarnação são muito importantes, como eu falei, porque só a doutrina espírita ela trata dessa questão em todos os seus aspectos. As outras, aquilo que vem do Oriente, ou a mesma doutrina espiritualista, são muito incompletas e não tem esse entendimento que Kardec nos apresenta aqui. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Claro. Claro que essas perguntas que Kardec colocou aqui são perguntas de quem estava conhecendo esses mecanismos da reencarnação. Kardec não conhecia. E reparem que a reencarnação, ela nos traz aquela visão de que somos todos iguais. Como ele falou, socialmente, tem uma pergunta aqui muito interessante. Essa que nós comentamos aqui, um homem em suas novas existências pode descer mais baixo do que estava? Como posição social? Sim, como espírito não. Então, quando Kardec traz a doutrina espírita, você pega algumas regiões, como na Inglaterra, em outros lugares, eles não aceitavam a reencarnação. Hoje eles ainda já estão aceitando. Mas isso tudo é do orgulho. Porque numa próxima vida, o cara, em vez de ser um digno participante da realeza, ele pode vir como um humilde mendicante, ou uma criatura com uma vida humilde. Então é melhor você esquecer essa lei, porque o orgulho e a vaidade falam mais altos. Olha, e isso era muito forte, tanto que na Inglaterra, o espiritismo inglês, logo século XIX, início meados do século XX, eles aceitavam tudo de Kardec, menos a tal da reencarnação, mas por orgulho. E em outras regiões também do Estado. Reparem, a mesma época em que você tinha na Europa
Hoje nós temos jardim zoológico, né? Temos jardim zoológico, as pessoas vão para ver os animais. Naquela época existiam, vou botar assim entre aspas, né? Jardim zoológico, onde as pessoas iam ver famílias de pessoas que eram trazidas de culturas mais primitivas, para você ver e ficar surpreendido como elas viviam, é como se fosse um jardim zoológico. Mas quando Kardec fala isso, e os espíritos principalmente, há aquela reação bastante natural, né? Claro, então vamos ver a resposta, né? Se a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem. Sim, se está arrependido e então é uma recompensa. Nós sabemos que a perversidade num planeta de provas e expiações ainda tem bastante. É só, não precisamos falar nada, né? É só ver um jornal desse aí para ver, nós vermos as notícias. Mas certamente são espíritos que chegarão a ser um espírito de bem, mas provavelmente já não nesse planeta, né? Talvez num outro planeta primitivo, onde eles darão continuidade ao progresso espiritual e ajudarão aqueles espíritos oriundos daquele planeta, espíritos ainda bastante primitivos, né? E aí Kardec tinha um bom senso muito grande, né? Porque aquela que eu coloquei aqui para ele até era corajoso, né? Chegou para os espíritos: qual é a contribuição de vocês? Se Jesus trouxe tudo, para que nós estamos gastando o nosso tempo aqui, né? E aqui ele perguntou o seguinte: olha, a possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho, com a ideia de que poderão sempre se corrigir mais tarde. Eu vou me corrigir depois. Não, né? Porque cada vez que eu atraso a minha correção, o meu débito com a lei se aumenta, fica maior, né? Você tem que, é que nem banco, se você não pagou, né? Cartão de crédito. Mesma coisa o cartão de crédito, pague logo. Se você vai deixando para depois, a dívida vai aumentando, né? Aquele que pensa assim não crê em nada e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal como dizes. Mas uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá logo que fez o cálculo errado, é isso mesmo. E é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que sobre a terra tendes homens, uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não tiveram ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou se atrasar. E por fim aqui a última pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou é o espírito que influi sobre o corpo? Interessante isso, parece uma pergunta simples, né? Mas nós sabemos que os religiosos ao longo do tempo sempre procuraram dilacerar o corpo em busca de uma penitência, né? Como se o corpo tivesse culpa de alguma coisa. Então você usava um silício, que era uma lã
todo espinhenta por dentro, para você ficar sempre sendo maltratado, ou você que dá chicotada no seu corpo. O corpo não tem culpa de nada, gente. Tudo bem, se ele desse no espírito, se desse no espírito, até teria mais sentido. Porque é o espírito que comanda tudo, nós aprendemos na doutrina, né? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece, isso tudo. Como falam, né? A carne é fraca, não é a carne que é fraca. É o espírito que é fraco. Então vou ler aqui o final que Kardec colocou para encerrarmos então a nossa reflexão. Encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma no suco da videira. Ele contém o líquor chamado espírito ou álcool, mais enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe altera a essência. Ele não chega à pureza absoluta senão depois de várias destilações, em cada uma das quais se depura de algumas impurezas. O alambique é o corpo no qual se deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Na época de Jesus tinha-se muito essa ideia, né? Na prensa da oliveira, da azeitona, para gerar o azeite, né? Você ia pressionando, passando por filtros, quer dizer, isso era um símbolo, né? Esse azeite puro, aliás, hoje está o olho da cara, né? O azeite. Esse azeite puro é o nosso espírito que passa pela prensa do corpo, pela prensa das situações da vida para se tornar purificado, né? Então, muita paz a todos, possamos ficar com Deus, né? Temos ao Michel Kremer pelos ensinamentos que ele nos trouxe e vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, mais uma vez, Senhor, voltamos nossos pensamentos para o Teu coração amoroso, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para os nossos médiuns, para que eles possam doar suas melhores energias e que nós outros que estamos recebendo paz, possamos conservar essas energias por mais tempo possível para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Ampara todos nós nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao para o passe do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, itens 4 a 6, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Kardec inicia seu comentário dizendo que é necessário entender o pensamento por trás das palavras e compreender o que está escrito atrás dessas palavras. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Kardec, continuando nos seus comentários, exemplifica vários exemplos em que são necessários sacrifícios dos interesses
e das afeições da família por um bem maior, afirmando que há deveres que sobrepõem aos outros. Porém, ele também nos diz que essas afeições não se rompem por isso. Nossas afeições, o afastamento, não diminui o amor de um pai, de um filho, por causa desses afastamentos. E chegando no âmago da questão, olhando sempre pelo prisma da reencarnação e do espiritismo, nós chegamos à conclusão que as palavras estão sendo encaradas do ponto de vista terrestre, mas quando vemos a partir do ponto de vista da reencarnação, os verdadeiros laços de família, os verdadeiros laços de afeição são aqueles do espírito e não o do corpo. Ou seja, quando temos a compreensão da reencarnação, podemos compreender que esses laços do espírito são os verdadeiros, que se formam antes, durante e depois da encarnação. Não necessariamente esses laços são os mesmos que os consanguíneos, terminando por dizer que essas separações que são necessárias, que é uma lei da natureza, são separações que são para o nosso progresso moral e físico. Kardec ainda nos fala o quão boa é essa nossa doutrina espírita, que é capaz de nos dar esse conhecimento, de nos dar essa capacidade de entender que a vida futura, a reencarnação, é uma oportunidade que temos de fazer, de ter sempre em mente que podemos continuar, que podemos fazer evoluir e progredir. Com essas palavras, então, Kardec termina e conclui que essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo é sempre consoladora. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, voltamos nossos pensamentos para Ti agradecer pelo muito de bom que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Obrigado, Jesus, por esta casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos ajuda e nos sustenta em Teu nome. Abençoe a todos nós, Senhor. Proteja-nos, levando-nos para casa, em paz, em harmonia, em equilíbrio. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus. Em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento